Ora então, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma lição da Escola Bíblica da Igreja Batista das Caldas da Rainha. Como sabem, nós temos estado a estudar o livro de Lucas. Vamos para a quarta lição do livro de Lucas. Temos estado a estudar tudo o que tem a ver no relato do Evangelho feito por Lucas com o nascimento de Jesus. E hoje nós vamos então deixar para trás a parte do nascimento de Jesus e vamos ver o que aconteceu nos meses a seguir ao nascimento de Jesus e vamos ver em particular um episódio bastante marcante da vida de Jesus. Os relatos que são feitos pelos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, são detalhados o suficiente para nós percebermos que Jesus é efetivamente o Messias prometido de Deus e o Cordeiro providenciado por Deus para retirar o pecado do mundo. Nós sabemos que no Velho Testamento existem mais de 300 profecias sobre o nascimento, sobre a vida, sobre a morte e sobre a ressurreição de Jesus. Mas não foi apenas o nascimento de Jesus que cumpriu essas profecias. À medida que ele foi crescendo e à medida que ele foi vivendo, ele cumpriu não só as profecias no Velho Testamento, mas também todas as regras e todas as tradições e todos os rituais da cultura em que ele estava inserido. Cultura judaica, ele era judeu. E o episódio que nós vamos ler hoje, em Lucas 2, a partir do versículo 25, tem a ver precisamente com o cumprimento dessas tradições e dessas leis judaicas. Nós vimos que, a partir do versículo 20, que Maria e José foram ao templo e foram apresentar Jesus ao templo. E também lemos que ele foi circuncidado. Essa circuncisão era de acordo com a lei judaica, uma obrigação dos pais que tivessem filhos homens, filhos do sexo masculino. E podemos ver essa instrução dada por Deus logo em Gênesis 17 e em Levítico 12. Podemos ver também que Maria e José também observaram o período da purificação. O que é isso do período da purificação? É uma referência ao ritual ou à regra, segundo a qual uma mulher que tenha dado à luz era considerada cerimonialmente, isso quer dizer, não podia participar nas cerimónias religiosas, ela era considerada cerimonialmente impura. E só depois de um certo período de tempo é que ela podia ir ao templo, oferecer um sacrifício, por finalmente ter acabado o período da impureza e poder participar novamente nas cerimónias religiosas, por já ser considerada novamente pura. Isso acontecia 40 dias após o parto. Nesse ritual, a mãe poderia oferecer 2 coisas, ou um cordeiro ou 2 pombos. Podemos ver isso em Levítico 12. A família de Jesus levou 2 pombos. Vemos isso no versículo 24 de Lucas 2. Isso indicava que eles não eram pessoas ricas, não tinham outros animais. Possivelmente os animais foram comprados de propósito para aquele sacrifício. A distância entre Belém, onde Jesus nasceu, até ao ponto em Jerusalém, onde nós nos encontramos hoje, é cerca de 8 km. A expressão que diz que Maria e José foram apresentar Jesus ao Senhor é encontrada em Êxodo 13, em Números 18 e em 1 Samuel 1. Era normal os pais, quando tinham filhos, levarem os filhos ao templo para os dedicarem ao Senhor, para os apresentarem ao Senhor. Não quer dizer que o Senhor não os conhecesse já, não é? O salmista diz-nos que desde o ventre da sua mãe o conhecia. Mas para cumprir a tradição e a regra e a exigência da lei judaica. E assim nós chegamos aqui ao versículo 25 de Lucas 2. Lá no templo, em Jerusalém, Maria, José e Jesus, obviamente, iriam encontrar-se com um dos personagens mais interessantes do relato do Evangelho escrito por Lucas. Estamos a falar de Simeão. E posso dizer-vos que é um dos meus personagens preferidos. Há uma série de personagens preferidos. Para mim, todos nós temos aqueles que nos marcam mais. Na Bíblia, para mim, Simeão, Abraão, Lázaro fazem parte deste grupo restrito daqueles que são para mim os meus preferidos. Então, quando eles vão ao templo apresentar Jesus, eles encontram-se com Simeão e Simeão
faz um discurso muito inflamado. Ele fala sobre a confirmação e a concretização das promessas de Deus em Jesus, no nascimento e depois na vida de Jesus. Como Jesus era o esperado pelos judeus, o Messias que eles aguardavam, e como ele, Jesus, seria reconhecido como a concretização da promessa de Deus e como a salvação do mundo. Mas hoje, mais do que olhar para as palavras de Simeão sobre Jesus, eu queria que nós olhássemos para Simeão, para a atitude de Simeão e para a vida de Simeão, o tal personagem com quem Maria e José e Jesus se encontraram lá em Jerusalém, lá no templo. Antes de começar, nós vamos orar. Senhor Deus, pedimos a Tua bênção, nós reconhecemos que Tu és o Senhor sobre todas as coisas e neste momento nós queremos ser ensinados por Ti, queremos-Te pedir que Tu possas tocar o nosso coração e que nos possas mostrar aquilo que Tu queres que nós possamos aprender. Tu sabes que nós queremos louvar-Te e queremos ser servos Teus e que Te honrem e que Te glorifiquem. Por isso, ó Deus, aquilo que ainda na nossa vida não Te honra e não Te glorifica, mostra-nos para que nós possamos retirar e para que as nossas vidas em tudo Te possam glorificar. Perdoa-nos quando não Te glorificamos e quando as nossas vidas, quando as nossas ações, quando as nossas atitudes, sentimentos, até os nossos pensamentos não Te honram. Dá-nos a Tua sabedoria, Senhor. E neste momento fala ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos ler Lucas 2, a partir do versículo 25, e vamos ler até ao versículo 35. A nossa lição sugeria a leitura até ao versículo 38, lendo também a parte em que a profetisa Ana, que vivia no templo, que era já uma senhora idosa que vivia lá no templo, em que ela também intervém neste episódio, em que ela fala sobre o Senhor Jesus. Mas nós vamos deixar essa parte para depois e hoje vamos centrar-nos agora especialmente em Simeão. E vamos ler então o texto. Vamos começar no versículo 25 de Lucas 2 e vamos até o versículo 35. E diz assim o texto. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e temente a Deus e esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. E o Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo da parte do Senhor. Assim, movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais levaram o menino Jesus para fazer por ele conforme ordena a lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Senhor, agora podes deixar ir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, para revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E o pai e a mãe do menino se admiravam destas coisas que eram ditas sobre ele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Este menino está posto para a queda e para a elevação de muitos em Israel. E como um sinal de contradição. E assim os pensamentos de muitos corações serão conhecidos. Quanto a ti, uma espada atravessará a tua alma. Bem, o relato de Lucas apresenta-nos então aqui a interação entre, de um lado, Jesus, que estava a ser apresentado no templo, seguindo as tradições do povo judeu, e os seus pais, José e Maria, e do outro lado, Simeão. Nós não sabemos muito mais sobre Simeão. Sabemos que ele era um idoso, sabemos que era uma pessoa que servia no templo, e sabemos que, pelas palavras de Lucas, que ele era uma pessoa que esperava, tinha tido a promessa de Deus que ele não haveria de morrer sem ver a salvação, sem conhecer a salvação dada por Deus. Efetivamente, Simeão é um modelo para nós hoje. E eu quero que nós possamos olhar com atenção para Simeão. Nós acabámos de ler o relato que Lucas faz deste episódio e utilizámos a tradução de Almeida 21, das edições Vida Nova, que é uma edição em português mais, sem perder a formalidade, mas em português mais corrente. E nós vamos olhar para cinco atitudes ou 5 características de Simeão que nos mostram porque que ele é um exemplo a seguir. Porque que Simeão esperava
a consolação de Israel e esperava a concretização do plano de Deus, o plano redentor e amoroso de Deus para, não só para Israel, mas para toda, para toda a humanidade. Então, a primeira característica que nós encontramos no relato de Lucas sobre Simeão, nós encontramos logo no versículo 25. Diz-nos o texto assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e temente a Deus e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Este versículo diz-nos duas coisas sobre Simeão, logo, à partida. A primeira é que, além de se chamar Simeão e de viver em Jerusalém, a primeira é que ele era justo. E a segunda é que ele era temente a Deus. Então, vamos olhar para a primeira. Quando o texto nos diz que ele era justo, diz-nos que Deus o considerava justo. Aos olhos de Deus, ele era considerado justo. Certamente não nos está a dizer que ele não tinha pecado. Não é isso que Deus está a dizer. Ele era um pecador como nós, exatamente como eram todos os seus contemporâneos, como eram todos os seus conterrâneos, como somos nós. Paulo escreve precisamente sobre isso na carta aos Romanos, em Romanos 3:10, ele diz que não há um justo, um único sequer. Portanto, Simeão não era mais justo do que nós hoje, ou do que Paulo, ou do que os seus conterrâneos. Então, porquê que Lucas diz que Simeão, e porquê que Lucas utiliza este adjetivo para descrever Simeão, dizendo que ele era justo? É que nós, por nós mesmos, nós não temos condições de nos fazermos justos diante de Deus, porque nós efetivamente não somos. No entanto, o próprio Deus, através do Senhor Jesus, Ele nos faz justos. Porquê? Porque Ele, no nosso lugar, Ele pagou os nossos pecados. Ele levou o castigo que é a consequência que nós devíamos levar, transformando-nos de pecadores em justificados perante Deus, justificados por Cristo. Como lemos em Romanos 5:1, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, em quem? Em Cristo, temos a paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Se Jesus nos justificou, logo nós somos justos diante de Deus e agora estamos aptos, não por causa dos nossos méritos, não por causa das nossas capacidades, mas pela graça de Deus estamos aptos para herdar a salvação preparada por Deus para os seus servos. É isso que quer dizer ser justificados por Cristo e ser considerados justos por Deus. É óbvio que Jesus ainda não tinha morrido na cruz, não tinha ressuscitado quando se deu este episódio com Simeão. Mas Simeão já depositava a sua fé em Deus, não nos seus méritos, não nas suas capacidades, mas no plano e na obra redentora de Deus, através de Jesus. Diz-nos o texto que ele esperava a consolação de Israel. Isso é uma referência direta a Jesus. É uma referência direta ao Messias, é uma referência direta àquilo que Jesus iria fazer para nós, para nos salvar. Ele esperava a concretização da obra redentora de Jesus e ele sabia que ele havia de ser justificado, ou seja, de ser tornado justo, mediante a fé em Cristo, tal como nos diz em Romanos 5:1. Portanto, vamos resumir. O verso 25 diz-nos que Simeão era justo. Tal como Simeão, nós não podemos fazer nada para sermos considerados justos. Tal como Simeão, nós somos pecadores. Mas tal como Simeão, nós podemos depositar toda a nossa esperança, toda a nossa fé na obra redentora de Deus através do sacrifício de Jesus na cruz. E depois, sendo justificados por Cristo, nós não somos mais dominados pelo pecado, mas somos dominados pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado. E então nós vivemos uma vida nova, uma vida justa pela fé. Conforme o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 1:17, o justo viverá pela fé. É por isso, porque ele depositava a sua fé e a sua confiança no plano de Deus, na consolação que Deus tinha prometido, que ele já é considerado justo. Simeão era um homem muito à frente. Ele estava bem à frente dos seus contemporâneos e dos seus conterrâneos. Ponto 2. Ainda neste verso nós vimos a segunda característica de Simeão. Diz-nos que ele era justo, sim, mas que ele era temente a Deus. Então, o que é que quer dizer isso, ser temente a Deus? O que é que quer dizer temer a Deus?
Temer a Deus é uma absoluta reverência e admiração pelo Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Na Bíblia, nós encontramos várias situações, vários vislumbres do céu, não é? Em várias situações, vários relatos, em que vemos criaturas celestiais adorando ao redor do seu trono, gritando Santo, 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 mas cobrindo os seus rostos. Esse é o Deus Todo-Poderoso que nos chamou para o servirmos e que está a trabalhar em nós para que nós possamos ser salvos e estar com Ele por toda a eternidade. E isto deve causar em nós um amor inexplicável e inexprimível, uma gratidão e uma reverência que deve crescer e aumentar continuamente à medida que nós nos aproximamos mais de Deus e à medida que nós passamos mais tempo com Deus. Isso faz-nos temer o pecado contra Deus. Isto faz-nos temer as consequências do pecado contra Deus. Faz-nos não querer mais nada neste mundo a não ser agradar a Ele. Faz-nos não querer mais nada a não ser honrá-lo, a não ser glorificá-lo. Sentirmos tristeza e sentirmos pesar por não honrarmos o seu nome, por fazermos coisas que o magoam, que o entristecem. Isso é temer a Deus. Diz-nos em Provérbios 8, versículo 13, que o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. E isso eu odeio, diz o autor de Provérbios. Então, temer a Deus é querer, acima de tudo, viver uma vida que o honre e que o glorifique. E essa era a postura de Simeão. No versículo 25 diz-nos que ele era temente a Deus. E depois diz-nos que o Espírito Santo estava sobre ele. Isso quer dizer que se o Espírito Santo estava sobre ele, quer dizer que ele estava debaixo do Espírito Santo, que ele estava sujeito ao Espírito Santo. Quem mandava em Simeão, a autoridade na vida de Simeão, não era Simeão, era o Espírito Santo de Deus. E esta é então a segunda característica de Simeão. A primeira é que ele era justo e que esperava a consolação de Deus, a consolação de Israel dada por Deus. E a segunda característica é que ele era temente a Deus e que o Espírito Santo de Deus estava sobre ele. A terceira característica nós podemos encontrá-la no versículo 27. Diz assim o versículo 27. Assim, movido pelo Espírito Santo, foi ao templo e quando os pais levaram o menino Jesus para fazer por ele conforme ordena a lei, depois continua no versículo 28, mas no versículo 27 já é muito importante para nós. Diz assim, diz-nos que Simeão foi ao templo. Até aí tudo bem. Era normal os judeus irem ao templo para adorar, eles frequentavam o templo, fazia parte do dia-a-dia dos judeus. Mas o texto de Lucas dá-nos a razão pela qual Simeão foi ao templo. Diz-nos o texto que Simeão foi ao templo movido pelo Espírito Santo. Isso quer dizer uma coisa muito simples. Quer dizer que a razão pela qual Simeão fazia o que fazia era em obediência à autoridade que o Espírito Santo de Deus tinha sobre ele. Nós vimos no versículo 25 que diz-nos que o Espírito de Deus estava sobre ele. Logo, quer dizer que ele estava sujeito, que ele reconhecia a autoridade do Espírito de Deus que estava sobre ele. Isto é importante e é interessante e é importante para nós porque nos mostra que as prioridades de Simeão e até a agenda de Simeão eram moldadas e estavam sujeitas ao Espírito Santo de Deus. Já pensaram como é que seria a nossa vida se as nossas prioridades, se a nossa agenda, se as nossas decisões estivessem moldadas e sujeitas ao Espírito Santo como estavam as de Simeão? Será que nós iríamos aos mesmos locais? Será que nós estaríamos com as mesmas pessoas? Será que nós faríamos as mesmas coisas? Será que teríamos as mesmas companhias? Se a resposta a alguma destas perguntas é não, não faríamos as mesmas coisas, não estaríamos com as mesmas pessoas, não frequentaríamos os mesmos lugares, então nós temos mesmo que aprender com Simeão. Temos que aprender a ser imitadores do exemplo dele. Simeão era justo aos olhos de Deus porque ele era temente a Deus e porque ele era movido, dirigido e comandado pelo Espírito Santo. Vamos resumir. Em 1 Coríntios 11, Paulo desafia os seus leitores a serem imitadores dele. Porquê? Porque ele era imitador de Cristo. Em última análise, Paulo está a desafiar os seus leitores a serem
imitadores de Cristo, a fazer as coisas como Cristo faria, a viver como Cristo viveria, a falar como Cristo falaria, a sentir como Cristo sentiria. Há um livro que eu li há uns anos atrás e que recomendo vivamente a todos aqueles que possam fazê-lo e que possam conseguir o livro. Ele está disponível já há muitos anos, é um livro com mais de 100 anos. E certamente na internet encontraremos versões em PDF do livro, mas também há versões impressas com preços muito razoáveis. É um livro chamado Em Seus Passos que Faria Jesus. O original em inglês é In His Steps. É o título de um livro escrito em 1896, portanto há cerca de 130 anos, por um senhor chamado Charles Sheldon. E este senhor, nesta obra, ele fala sobre um pastor, o pastor Henry Maxwell, da primeira igreja da cidade de Raymond, e que vive a sua vida muito honestamente, era um bom pastor, muito confortavelmente e sem nenhum contratempos. Até o dia em que há um mendigo, um homem pobre e necessitado que chega à igreja. E a maneira como este pobre se apresenta e como ele interage com o pastor e com a igreja em si, leva-o a questionar todos os valores e a colocar o seu modo de vida e as prioridades em perspectiva. E a partir daí ele decide propor aos membros da sua igreja que façam a mesma coisa. Ou seja, comprometer-se durante um ano a não fazer nada sem antes perguntar o que é que Jesus fazia ou o que é que Jesus faria nesta situação. O desenrolar da história descreve toda a experiência, tendo tanto a experiência de satisfação e de realização pessoal e espiritual, como também de conflito com os que rodeiam os membros da igreja e os trabalhadores e as famílias e até à volta da igreja, e a incompreensão que as pessoas vão tendo à medida em que os membros da igreja se empenham em seguir a proposta que é apresentada pelo pastor. O nosso desafio no século XXI, 130 anos depois de Charles Sheldon ter escrito este livro e cerca de 2000 anos depois de Lucas ter escrito o relato que nós lemos há pouco, é sermos precisamente como Simeão, movidos e conduzidos pelo Espírito Santo. Ou seja, fazermos aquilo que ele faria se estivesse agora no nosso lugar. Isso é que quer dizer ser movido pelo Espírito Santo. Depender totalmente da autoridade do Espírito Santo na nossa vida. Mas eu disse que havia 5 características. Já vimos a 1, a 2 e a 3. Vamos ver a 4. E a 4 é a que está no versículo 28 e vamos ler até ao 32 para conseguir perceber todo o contexto. Diz-nos então assim Lucas 2, desde o 28 até ao 32. Diz assim Lucas: Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Senhor, agora podes deixar partir o teu servo em paz, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua consolação, a tua salvação, a qual tu preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e glória para o teu povo Israel. Quando Simeão viu Jesus, ele tomou Jesus nos braços e adorou a Deus. Eu não sei quantos bebés estariam ali naquele dia, no templo, para serem apresentados perante Deus. Certamente mais do que se fosse hoje, tendo em conta a baixa natalidade que vivemos nos dias de hoje. Não sabemos para quantos bebés Simeão já teria olhado, não sabemos quantos bebés já teriam sido apresentados a Simeão naquele dia. Mas Simeão, porque ele era movido pelo Espírito Santo, porque ele era temente a Deus, porque ele era justo aos olhos de Deus, quando ele viu Jesus, ele percebeu que aquela era a obra de Deus que estava a ser feita na sua vida. E por isso ele adorou a Deus. Ele viu para além de um bebê. Ele viu para além daquilo que era óbvio. Ele viu Deus a agir. Quando os outros viam bebés, ele viu Deus a agir. Quando os outros viam barulho, ele viu a obra redentora de Deus. Quando os outros viam uma multidão de pais e bebés, bebés a chorar com fome, pais com as suas famílias, etc., ele viu Deus a trabalhar. E isso levou a adorar. Ver além das condições que os nossos olhos físicos nos proporcionam, quem diz os olhos diz os restantes sentidos, leva-nos a adorar. Só nos pode levar a adorar.
Simeão experimentou em primeira mão a obra de Deus na sua vida e a resposta dessa experiência à obra de Deus a tocar a vida de Simeão foi a adoração. Ele adorou. As palavras de Simeão são tão esclarecedoras quanto impressionantes. Ele diz: Senhor, agora podes deixar ir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Ele sabia que Deus lhe tinha feito a promessa de que não morreria sem ver a salvação de Deus. E ele agora tinha visto. Ele olhou para um bebê, tomou-o nos braços e disse: já vi. Agora posso ir. Ele não queria mais nada. Ele está a dizer que a partir de agora o objetivo da sua vida estava preenchido, estava realizado. Ver a concretização do plano redentor de Deus. E por isso ele não precisava de mais nada. Aquilo era tudo o que ele precisava. Aquilo era suficiente para ele, para realizar a sua vida. A partir daqui, ele podia morrer. Resumindo, nós também já vimos a concretização desse plano redentor de Deus. Isso já ocorreu há 2000 e muitos anos, lá em Jerusalém, na Judeia. Então a pergunta que nós temos que fazer, que se impõe nós fazermos é: então porquê é que eu não faço como Simeão? Afinal, eu tenho tudo o que preciso para ser como Simeão. Para fazer como ele fez, para adorar, para ser movido pelo Espírito Santo no meu dia-a-dia, para ser temente a Deus, para ser considerado justo aos olhos de Deus. Porquê é que eu não faço? E essa pergunta vai levar-nos também a outra pergunta que está refletida na quinta característica que nós estudamos sobre Simeão. Já vimos a primeira, que ele era justo, que ele era temente, que ele era movido pelo Espírito Santo, que ele era adorador. E agora vamos ver a quinta característica. Está no versículo 34, diz assim: E Simeão abençoou e disse a Maria, o Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Este menino está posto para a queda e para a elevação de muitos a Israel e como sinal de contradição. Simeão falava sobre Jesus e os pais de Jesus admiravam-se de tudo aquilo que Simeão estava a dizer. Simeão mostrou então uma faceta diferente e que deve ser para nós um exemplo a seguir mesmo. Simeão foi uma bênção, abençoou Maria e José. Paulo desafiou os crentes de Corinto a serem imitadores dele e, por sua vez, imitadores de Cristo. Desafiou os efésios, os crentes de Éfeso, a serem imitadores de Deus. Isso quer dizer que, tal como Cristo abençoa, tal como Deus é uma bênção, nós também somos chamados a ser bênçãos naqueles que se relacionam connosco. Nós também somos chamados a ser uma bênção naqueles que estão à nossa volta. A maior bênção que Deus nos deu e pode dar é a salvação e a vida eterna. Obviamente que essa é a maior bênção, mas diariamente existem N outras bênçãos que Deus derrama sobre nós. Uma chuva de bênçãos, como diz o hino. Uma chuva de bênçãos que Deus derrama sobre nós. Nós muitas vezes tomamos essa chuva de bênçãos e cada uma dessas bênçãos como dados adquiridos. Mas na verdade é Deus a cuidar de nós. Nós tomamos a nossa casa como um dado adquirido. Mas esta casa é a oração de pessoas que estão à procura de casa. De famílias que não têm abrigo. E é uma bênção para nós. O nosso emprego é o motivo de oração de um desempregado que pede a Deus que dê um meio de sustento para a sua família. E é uma bênção de Deus para nós. A nossa família é uma bênção de Deus para nós e é a oração de uma pessoa sozinha que pede a Deus uma família para poder alegrar-se nesta quadra do Natal. A saúde que nós temos é uma bênção de Deus e é o motivo de oração de uma pessoa que está deitada num hospital agora, seja com este coronavírus, seja com outra doença qualquer, que está a orar para que Deus possa dar-lhe a saúde para o seu corpo. Os amigos que nós temos são uma bênção de Deus para nós. São um motivo de oração de alguém que se sente sozinho e que não tem ninguém com quem possa conversar e com quem possa alegrar-se. Então, nós podemos continuar a olhar para as nossas vidas, para tudo aquilo que Deus tem feito e ver que realmente Deus tem-nos abençoado. Muito mais do que aquilo que nós normalmente reconhecemos. E o que é importante aqui é que nós não podemos dar a salvação como Deus dá, não podemos dar a vida eterna como Deus dá, mas há tantos à nossa volta
que precisam ser abençoados por nós. Deus colocou-nos junto a eles para que nós possamos ser um canal de bênção para eles. Na nossa família, no nosso prédio, na nossa vizinhança, no nosso bairro, na loja que frequentamos, no café que frequentamos, no nosso emprego. Nós somos chamados a ser bênçãos, a ser canais de bênção de Deus, tal como Simeão foi. Simeão podia passar uma bênção, podia ser uma bênção, aliás, porque ele passava tempo com o Senhor da bênção, com o autor da bênção. E nós só poderemos ser bênçãos na vida daqueles que nos rodeiam se nós passarmos tempo com o Senhor da bênção. Porque a bênção não é de nós, não vem de nós, não é fruto da nossa capacidade. Nós apenas somos um canal para a bênção para essas pessoas. O texto exige-nos que nós façamos uma pergunta para nós. Nós temos que fazer esta pergunta. Será que eu sou uma bênção na vida das pessoas que me rodeiam? Será que eu levo as pessoas a conhecer Deus? Será que as pessoas a olharem para mim e a viverem comigo querem conhecer Deus? Será que a minha vida, a minha postura, as minhas atitudes aproxima os outros de Deus? Faz com que os outros glorifiquem a Deus? Faz com que os outros queiram louvar a Deus? Concluindo, em Gênesis 12 nós lemos a chamada de Deus a Abraão e nós lemos que, a certa altura, Deus diz a Abraão que será com ele todos os dias da sua vida e que a função dele, Abraão, é ser uma bênção. E sê tu uma bênção, diz Deus a Abraão. Simeão punha esta ordem em prática. Aprendemos com Simeão que é importante estar disponível para ser usado por Deus, é importante estarmos disponíveis para sermos um canal de bênção e é importante sermos uma bênção na vida dos outros. Há uns anos atrás havia uma publicidade, uma bebida feita à base de fruta que dizia: "E tu, já comeste fruta hoje?" Nós podemos adaptar esta publicidade e perguntar: "E tu, já foste uma bênção hoje?" Se sim, glória a Deus. Porque esse é o objetivo de nós sermos bênção na vida das outras pessoas. É levar as outras pessoas a glorificar a Deus. Mas se a resposta é não, confia em mim, ainda vais a tempo. Mas sê uma bênção. Tal como Deus dizia a Abraão, tal como Simeão fazia, sê uma bênção. Então, nós vamos resumir aquilo que aprendemos hoje. Simeão fala sobre Jesus. Ele fala sobre Jesus aos seus pais, apresenta Jesus aos seus pais, fala das características que Jesus cumpre, das características em Jesus que cumprem o plano de Deus, que mostram a intenção de Deus, o amor de Deus e que vão satisfazer quer a justiça, quer o amor de Deus também. Mas o estudo disso fica para outra altura. Nós hoje olhamos para Simeão e aprendemos como podemos e devemos comportar-nos, como aqueles que esperam a consumação da consolação de Israel, a consumação da consolação de Israel, do povo de Deus, se devem comportar. Viver como ele viveu. E nós também o podemos fazer. A vantagem de nós termos aqui o relato de Lucas a falar sobre Simeão, uma pessoa exatamente como nós, exatamente igual a nós, é que nós percebemos que não é preciso ser um super-herói, não é preciso ser um extraterrestre para agradar a Deus e para viver vidas conforme as expectativas de Deus para a nossa vida. Simeão era exatamente como nós. Simeão não tinha nenhuma diferença de nós. Por isso, se Simeão fez, nós também podemos fazer. Simeão era justo aos olhos de Deus. Eu posso e tu também podes ser considerado justo aos olhos de Deus. Simeão era temente a Deus. Eu posso e tu também podes ser temente a Deus. Simeão era movido pelo Espírito Santo. Eu posso, tu podes e nós devemos ser movidos pelo Espírito Santo. Simeão era um adorador. E nós devemos, efetivamente, ser adoradores na nossa vida. E Simeão era uma bênção na vida daqueles que estavam ao seu lado. E nós também podemos e devemos ser uma bênção daqueles que estão ao nosso lado.
Que Deus nos dê a força, a sabedoria e o amor para sermos isto tudo. Porque esta é a expectativa de Deus para nós. Que nós possamos ser como Simeão. Que nós possamos ser na nossa vida mais Simeões. Menos Daniel e mais Simeão. Porque este é o tipo de pessoa, este é o tipo de crente que celebra efetivamente o Natal. Este é o tipo de crente que olha para o Natal não como a festa da família, não como a festa das prendas, não como a festa da comida ou da bebida, mas olha para o Natal como a consumação e a concretização do plano amoroso e redentor de Deus. Como o primeiro passo de Jesus em direção ao Gólgota, em direção à cruz e em direção à ressurreição e à sua glória. Este é o tipo de pessoa que espera com alegria e com antecipação o plano de Deus e a concretização e a consumação das promessas de Deus. Este é o tipo de pessoa que vê na celebração dos anjos e na alegria dos pastores um exemplo a seguir na adoração e na celebração. Por isso, além de te desafiar a seres mais como Simeão, e agora percebes porque é que Simeão é, para mim, um dos meus heróis da Bíblia, um dos meus preferidos da Bíblia, porque ele efetivamente tinha estas 5 características que o fazem extraordinário. Eu quero desejar-te um Feliz Natal, que Deus te proteja, que Deus te guarde, e quero desejar-te que o Natal, além de ser feliz, não quero desejar boas festas, quero desejar-te um Feliz Natal e um Santo Natal. Que este Natal seja a consumação na tua vida do plano de Deus para a tua vida. E quero pedir a Deus que Deus te abençoe ricamente. Não com as bênçãos que o mundo procura e que o mundo espera e segundo os padrões que o mundo dá, mas que Deus te abençoe de acordo com os padrões e com aquilo que Deus considera importante. De acordo com aquilo que Deus sabe que é bom e que é preciso para ti. Um Feliz Natal, um Santo Natal e que Deus te abençoe.